Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez são as atividades da semana 1 do PET número 3, sexto ano. O tema das atividades é o gênero textual lenda. Nesta semana você vai experimentar a leitura de um texto de tradição oral. Você se lembra das lendas que ouviu quando criança, não? O que é uma lenda? É uma narrativa, é um texto que conta uma história, e este texto nasceu para explicar acontecimentos ou surgimento de elementos da natureza que tenham causas desconhecidas. Então, a finalidade do gênero textual lenda, para que ele serve? É para explicar acontecimentos ou surgimento de elementos da natureza que tenham causas desconhecidas. As lendas são reproduzidas oralmente pelas pessoas que acrescentam algo. Então sempre há este acréscimo de um fato a mais. É uma história do imaginário popular. As lendas do folclore brasileiro vão além dos personagens do Saci, Mula Sem Cabeça, Curupira. Em Minas Gerais, por exemplo, as lendas surgiram das histórias herdadas pelos indígenas e também por mitos e contos trazidos pelos portugueses e africanos, que vieram para a região durante o ciclo do ouro. Então, a seguir, vem a lenda e pede para que você faça a leitura. Também há a seção Para Saber Mais, na qual você pode pesquisar aqui no site sugerido para conhecer mais sobre as lendas mineiras. Então, o texto da atividade é A Lenda do Diamante. Depois da leitura, de fazer a leitura, nós vamos para as atividades. Então, a atividade número 2 pergunta o seguinte: a lenda narra sobre a origem. Então, é a origem de quê? Eu já deixei marcada aqui no texto a resposta. As lágrimas de Potira se transformaram em diamantes. Está aqui nesta parte do texto. Então a resposta que nós vamos marcar aqui é a última alternativa. A lenda narra sobre a origem do diamante, como está aqui no texto, nesta parte em amarelo que eu marquei. A próxima atividade é a número 3. No primeiro parágrafo, o tema principal é sobre... Então aqui já foi indicado onde você vai achar a resposta, que é no primeiro parágrafo. Então também eu já deixei marcado aqui no texto. Então o assunto principal, de que trata o primeiro parágrafo, o tema principal é sobre um casal de índios. É a resposta correta. Uma tribo indígena está errada. A correta, um casal de índios. Questão número 4. No começo da narrativa, os personagens são descritos. Então pede para você retornar lá o texto, no início da narrativa. Então, eles são descritos, apresentadas características destes personagens. Na questão, então, pediu para você copiar a descrição de cada um deles. Então já está aqui, a resposta, mas nós vamos encontrá-las lá no texto. Então veja aqui, que eu também deixei marcado, aqui logo no início do texto, em azul, onde há a descrição dos personagens. Ele, um guerreiro poderoso e valente, chamava-se Itajibá, que significa braço forte. Ela, uma jovem e bela moça, tinha o nome de Potira, que significa flor. Então aqui, nesta parte do texto, está a resposta. Então basta transcrever para o espaço aqui apropriado. Então a Índia era uma jovem e bela moça, tinha o nome de Potira, que significa flor. E o índio? Ele, um guerreiro valente e poderoso, chamado Itajibá, que significa braço forte. Então podemos ir agora para a questão número 5. De acordo com a lenda, qual fato ou acontecimento provocou separação do casal da tribo indígena?
Então a resposta também está aqui, mas nós vamos retornar ao texto para saber onde está a resposta. Então também já deixei marcada a resposta, está aqui nesta parte do texto. Viviam tranquilamente e felizes, a parte que está em verde, até sua tribo ser atacada e ser anunciada uma guerra. Itajibá teve que acompanhar os outros guerreiros à luta contra o inimigo. Então aqui achamos a resposta, então é só elaborar e escrever na parte que está aqui apropriada. A tribo na qual viviam Potira e Itajibá ter sido atacada e ser anunciada uma guerra. Diante disso, Itajibá teve que acompanhar os outros guerreiros para lutar contra o inimigo. Então vamos para a última questão, que é a questão número 6. Quais fatos da lenda são possivelmente reais? Então veja que possivelmente, nós não sabemos se é real ou não. E quais são possivelmente imaginários? Então a mesma coisa, há uma possibilidade de ser imaginário. Marque com a letra R o que pode ter sido real. E marque com a letra I o que pode ser imaginário, que pode ter sido imaginário. Primeira alternativa. Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos e areias do rio. Então, os diamantes são encontrados por causa deste acontecimento da lenda? Não, é um fato imaginário. Não foi por causa das lágrimas de Potira que existem os diamantes. Então é um fato imaginário. Em um tempo atrás, na região centro-oeste, vivia à beira de um rio uma tribo indígena. Então esse fato possivelmente pode ser um fato real. Então vamos marcar aqui letra R. Vou marcar R aqui. Itajibá teve que acompanhar os outros guerreiros à luta contra o inimigo. Então também é um fato possivelmente imaginário. Todos os dias, Potira ia para a margem do rio esperar o esposo. Também possivelmente um fato imaginário. Tupã, o deus dos índios, ficou com dó e transformou as lágrimas de Potira em diamantes. Então também um fato possivelmente imaginário. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos, até o próximo vídeo e tchau!